Olá, terça-feira é assim. Aqui, terça-feira é o dia de encantar e surpreender pela autenticidade e a transparência. Então, anote aí na sua agenda. Terça-feira é o dia da autenticidade e da transparência. Terça-feira é assim. Bem, aqui ao lado está um texto que diz que as pessoas precisam de 3 percepções para liderar hoje. Não importa o que querem liderar, um partido político, um grupo humano voluntário, uma equipe, aqui são necessárias hoje 3 percepções. As pessoas têm que perceber no líder ou naquela candidata a líder 3 percepções. Aqui está a primeira e as outras 2 eu vou falar no decorrer dessa apresentação. A primeira é como as outras pessoas podem se sentir em relação a você. Aquilo que você é exclusivo, que você emana, que você exala, que as outras marcas, que as outras pessoas não podem fazer. Por quê? Porque isso é autenticidade. Então vamos lá, nós temos aqui a fundamentação pelo qual foi feito esse esforço de levar cada dia da semana um texto para vocês, um áudio para toda a comunidade e assim sucessivamente. Hoje nós vamos falar e vamos ter como objetivo apresentar a idade da atitude autêntica e transparente. Será que isso é uma novidade da economia 4.0, da economia dos relacionamentos? Nós vamos ver que não. Autenticidade e transparência é tão antiga quanto a Bíblia e antes também em livros e relatos asiáticos nós encontramos necessidades de transparência e autenticidade que os maiores filósofos disseram para a humanidade. Nós vamos apresentar os conceitos e aplicações na vida e nos negócios para autenticidade e transparência. O que adianta ser autêntico, ser transparente, se não tem aplicação na vida ou nos negócios? Nós vamos mostrar o poder da autenticidade e da transparência, vamos mostrar exemplos atuais, atualizadíssimos da transparência e autenticidade, tudo realizado para estabelecer conexão, ligação forte com a economia 4.0, a economia do relacionamento. Então, vamos avançar. Nós temos aqui embaixo, no quadrado, logo abaixo desse que eu li, os objetivos subjacentes, aqueles objetivos que estão ao lado, que acompanham o objetivo principal. Então, nós vamos percorrer o objetivo principal e tendo como alvo, tendo como objetivo produzir efeitos subjacentes, como estão aí descritos. Nós vamos fazer isso percorrendo esse sumário. Nós vamos falar sobre transparência bíblica, nós vamos falar sobre transparência na vida e nos negócios, nós vamos apresentar exemplos de transparência e nós vamos falar como encantar, como surpreender, como produzir, como celebrar por meio da transparência. Esse conteúdo todo é uma bússola para construir e comunicar seu propósito, sua autenticidade e sua transparência. Aqui no link que nós distribuímos, nós sempre falamos e mandamos diariamente uma imagem. E hoje a imagem do dia é terça-feira, transparência e confiança. Contamos aqui que 25% dos funcionários é aquele que presta serviço público, não confiam em seus líderes. Mas temos numa empresa particular, numa empresa privada, que todos nós usamos, praticamente a maioria da humanidade, que é o Facebook, Mark Zuckerberg compartilha propositalmente todos os detalhes do Facebook com cada um de seus empregados, 16 mil até o dia
em números redondos, todas as sextas-feiras. Então, sexta-feira, ele vai lá e conta os segredos do Facebook. Qualquer um pode participar dessas reuniões. E o que é mais interessante, ninguém desses 16.100, 16.300, 14.000, vaza uma informação sigilosa. Pensa, vale a pena ler isso antes de prosseguir com o vídeo, você que tem possibilidade de parar o vídeo e ler, ou então pedir pelo e-mail que nós já divulgamos muitas vezes e vamos divulgar agora outra vez. O e-mail é fadal, F-A-D-A-L, @mgo.org.in. Esse é o e-mail que você pode pedir o material completo, editável, para você não ter que ficar copiando e colando telas. Nós fornecemos o material editável. Vamos prosseguir? Voltou. A transparência bíblica, gente, ela começa com uma revelação. Quando Jesus encontra em Mateus, está descrito lá em Mateus 16, 13, 16. Quando Jesus encontra Pedro e ele pergunta: Pedro, quem o povo diz que sou eu? Aí o Pedro conta tudo aquilo que se dizia a respeito dele, Jesus. Mas não, Jesus não se conteve e abaixa Pedro e diz: quem você diz que eu sou? E isso torna pessoal para Pedro. Ele tem que decidir. Assim como toda pessoa no planeta tem que fazer a mesma determinação para ele. Quem é o líder que você segue? Quem é você? Já se preparou para quando alguém perguntar quem é você? Como é que você pode responder? Você pessoalmente tem que determinar quem é você e quem é seu líder. E o que as pessoas dizem de você e dizem do seu líder. Isso é transparência bíblica. E está na Bíblia em vários momentos. Ela aparece exatamente reforçando a tese de que cada pessoa tem que decidir como ela é vista e como ela vê as outras. Se a pessoa não consegue descrever ela mesma ou como ela vê as outras, falta transparência. Mas vamos adiantar um pouco mais para trazer para a modernidade. A transparência na vida e no negócio, ela acabou gerando a necessidade, ou melhor dizendo, ela pode gerar 3 percepções que vão facilitar a liderança de hoje. Primeiro, uma vantagem emocional. Como outras pessoas se sentem em relação a você, que essas outras pessoas, não se sentem em relação a nenhuma outra, seja uma marca, seja pessoa, seja uma instituição de ensino, seja o que for. Isso se chama autenticidade. Então, nós vamos avançar para a segunda percepção, que a transparência e a autenticidade ajudam a emanar. É como se fosse um cheiro que sai de cada um de nós. O cheiro da vantagem emocional, que é a autenticidade. O cheiro da vantagem distintiva, que é como você faz as coisas que são exclusivamente atraentes para os mais importantes no seu futuro. Pensa bem, isso é transparência. Como você faz com que as coisas se tornem exclusivamente atraentes para você e para as outras pessoas no futuro. Tudo bem até aí? Uma vantagem conectiva, que é a última das 3 percepções que emanam das pessoas que procuram a transparência e a autenticidade. Ela adquire uma vantagem conectiva. No mundo atual é muito importante, na economia 4.0, na economia do relacionamento, ainda mais, porque você passa a ter tecnologias facilitadoras de estabelecer vantagens conectivas. Como você cria conexões significativas que são diferentes daquelas que os outros fazem? Pelo encantamento e pela surpresa. Então, essas 3 percepções, quando estão numa pessoa só,
ela se torna imbatível, produz mais, se torna uma pessoa que atrai outras pessoas, enfim, ela se torna encantadora e surpreendente. Agora, isso é difícil? Nasce com a pessoa? Não, pode ser ensinável, não sei nem se existe essa palavra, mas eu estou aqui a dizer, pode ser aprendido, e é isso que eu me esforço para dizer para cada uma das pessoas que vão escutar, que não precisa se assustar. A economia 4.0, a economia dos relacionamentos, produz ou exige que você tenha vantagem emocional, vantagem distintiva e vantagem conectiva. E isso pode ser aprendido. Vamos em diante? Bom, para as marcas, assim como para os empreendedores, seja pastores, padres, celebridades, políticos, seja o que for, é muito difícil escapar dos escorregões na mídia, no jornal, no falar. Mas pense bem, cuide bem, como eu que estou aqui a falar. Preparei isso desde domingo, mas ainda assim pode acontecer um escorregão. Mas quando acontece é inevitável. Lá está o radar social captando e dizendo, espera aí, aconteceu algo diferente. Para evitar isso, não existe uma opção, além de se representarem de forma autêntica e transparente. O escorregão, quando ele é um escorregão que acontece porque você não foi autêntico ou transparente, você não consegue pedir desculpas e muito menos não consegue se desculpar. Nós temos agora aí uma polarização de candidatos à presidência da República e os dois candidatos, volta e meia, escorregam naquilo que estão a falar, escorregam naquilo que o público quer ouvir. Nesse momento, como eles não são nem autênticos nem transparentes, o público não consegue perdoar. Se você é autêntico e transparente, essa capacidade te leva a produzir resultados extraordinários e você ser desculpado mais facilmente. Vamos adiante aqui e vamos ver o seguinte. Empresarialmente, aqueles que abraçaram e abraçam a autenticidade e a transparência, e aqui eu coloquei o nome de duas empresas, a Dove e a IBM, tem os consumidores falando bem para eles. Aquelas empresas que lutaram contra a transparência, contra a autenticidade, por exemplo, Uber e Pepsi, continuam aí a lutar para recuperar o equilíbrio na frente de uma plateia que está ali assistindo o movimento deles, esperando para atacar quando surgirem os primeiros sinais de negatividade, porque eles sabem que vai surgir, a plateia sabe que vai acontecer. Então, eu não vou contar as histórias dessas 4 empresas, mas é interessante você saber que duas estão abraçando a autenticidade e a transparência, e duas recusaram-se a abraçar a autenticidade e transparência e estão sofrendo. Mas o que vem a ser isso? Como é que abraça isso? O que acontece? Vamos adiante e vamos ver. Será que a autenticidade é uma palavra chique para honestidade? Não. Honestidade tem que estar presente em todos os aspectos da vida humana. A transparência e a autenticidade pode ser uma escolha, mas a honestidade, não. Então, é importante, desde esse ponto, definir isso. A autenticidade não é uma palavra chique para honestidade. Combinado? Aqui nós temos a descrição de autenticidade. Aquilo que não é falso, aquilo que não é copiado. Enfim, temos aqui 3 definições de autenticidade. Todas elas muito úteis, todas as 3 definições muito úteis para classificar uma empresa, uma organização, uma pessoa como autêntica. E aqui nós temos as 3 definições de transparência. Transparência, gente, eu quero avançar e dizer, é o quanto você compartilha. E a autenticidade é a verdade nas suas palavras e nas suas ações. A verdade não precisa ser aquela que é inútil. A verdade útil nas suas palavras e ações.
Mas aí não é verdade, aí a pessoa não está autêntica. Está, e nós vamos ver adiante. Bom, até onde vai o poder da transparência? Quanto mais transparente com as pessoas, tanto sobre o passado como sobre o presente, mais capacidade de influenciar essa pessoa, essa empresa, essa organização vai ter. Cruz Vermelha Internacional, ela passou muitos anos pouco transparente e perdeu a capacidade de trazer voluntários para trabalhar com ela. Muito importante isso. Você hoje vê uma empresa na outra ponta, uma organização na outra ponta, mais transparente do que a Cruz Vermelha. E a cada dia ela coleta, ela capta, pelo menos o relatório que eu tenho, foi de 400 médicos, em números redondos, médicos, médicas, enfermeiros, pessoal de saúde, por dia. Por quê? Ela tem um momento que ela diz: com a sua doação nós vamos fazer isso, a sua doação salva aquilo. A Cruz Vermelha nunca disse isso. E até o momento, a gente pode até aqui, sem querer ser arauto do Apocalipse, dizer que muito em breve a Cruz Vermelha vai ter que se chamar Cruz Branca, Cruz Azul, porque a vermelha não vai conseguir se manter nesse mundo mais. O poder da transparência, ele libera não apenas força para encorajar cada um de nós, mas libera um poder que mostra a vida atualmente. É aquilo que a Cruz Vermelha, lá no seu castelo, não consegue fazer, e o Médicos Sem Fronteiras, na outra ponta, indo ao campo, mostrando a vida, consegue fazer. Então, esses dois exemplos, comecem a observar. Quantas vezes você ouviu dizer que a Cruz Vermelha faz com seu dinheiro isso? Quantas vezes você ouviu dizer que o Médicos Sem Fronteiras faz com seu dinheiro isso? Você vai ver que um diz mais do que o outro. Ah, ele publica relatórios, publica porque são bases legais. É obrigatoriedade. Mas não é a transparência que nós estamos falando. Nós estamos a falar da transparência espontânea. Aquela transparência que facilita transformar sonhos em realidade. É aquela transparência que nos permite estar uns com os outros, superando o medo de chorar, superando o medo de pedir desculpas. É aquela transparência que está aqui, que precisa ser dito, que transparência e autenticidade não é a mesma coisa. Perfeito? Transparência refere-se, observe, ao quanto você está disposto a compartilhar. Autenticidade tem outra definição. Transparência refere-se ao quanto você está disposto a compartilhar. Por exemplo, uma empresa, uma equipe, uma organização sem fins lucrativos, ela de baixa transparência, ela vai dizer assim: tivemos um bom mês de fevereiro. Se ela pode se classificar como transparência média, ela vai dizer: tivemos um mês lucrativo de fevereiro com a margem de lucro de 20%. A ordem das palavras aqui importa pouco. Tivemos 20% de margem de lucro em fevereiro. Alta transparência. Fizemos $10 mil em fevereiro com um lucro líquido de 2 mil. Perfeito? Eu espero que isso torne o conceito cristalino. As empresas podem, devem e vão fazer isso. Aquelas que não fazem, vão fazer. Porque é fazer ou morrer. Não há meio termo. Vamos adiante? A autenticidade não tem nada a ver com quanto você compartilha. É sobre o que você compartilha. Vamos ficar bem claro nisso aqui. Transparência define aquilo que Médicos Sem Fronteiras diz. Com R$1 seu por dia, nós compramos uma vacina que salva uma vida. Isso é transparência. Autenticidade não tem nada a ver com isso. Ser autêntico significa ser fiel a quem você é,
como pessoa, como escritor, como empresa, como chefe de uma equipe, seja lá aquilo que você for. A mensagem que está ao fim desse áudio-vídeo vai dizer bastante sobre isso, e a mensagem que algumas pessoas recebem hoje, que podem acessar também, fala com muita clareza sobre isso. Autenticidade significa escrever, falar, vestir-se da maneira que você acredita, mesmo que isso se transforme em popular ou controverso, certo? E muitas vezes significa renunciar a técnicas que são diferentes daquilo que você pode executar com as ferramentas midiáticas que você tem na mão. Por exemplo, esse caminho, essa mensagem que eu envio por aqui, eu poderia obter muito tráfego, muita visibilidade, usando técnicas que eu chamo de mais sombrias aqui nesse áudio. Mas eu escolhi falar, expor ponto de vista que revela a autenticidade daquilo que nós fazemos. Um cenário espartano, uma vestimenta como é aquela que eu vou à rua, uma vestimenta e uma fala sem ensaios significativos, a não ser aquele ensaio necessário para não ofender por incapacidade as pessoas que se dedicam a ouvir. Então, autenticidade significa escrever, falar, fazer apologia daquilo que você acredita, mesmo que isso seja impopular ou controverso. Combinado? Considere alguns exemplos. Por exemplo, aqui, vou repetir novamente. Exemplo, considere marcas que sejam transparentes e que sejam autênticas. Nós temos aqui 3 marcas americanas e uma marca americana também, mas que pegou o nome de um espaço territorial da América do Sul. Eu vou me focar nessa, vou me concentrar nessa. Patagônia. A Patagônia é uma empresa que tem muito apelo mercadológico e não é considerado transparente nem autêntico. A tendência crescente que o real e o sincero é o ideal, é muito importante para os consumidores. Algumas empresas de grande porte recusam-se a abraçar essa categoria. Então vamos adiante. Marcas autênticas, mas não transparentes. Nós temos aqui 3 marcas, todas elas bastante conhecidas no mundo. Mas é evidente que as marcas precisam ter uma mitologia por trás da magia que oferece, porque o ser humano é atraído por esse tipo de mistério, mas não haverá curiosidade positiva se a mensagem não é autêntica. As histórias contadas por essas marcas, por pessoas, por outras organizações, são todas sobre o sentimento que eles querem que os consumidores tenham quando experimentam seus produtos e serviços. Mas será que é isso que eles alcançam? Cruz Vermelha, alguém sabe onde nasceu? Como foi criado? A história contada da Cruz Vermelha, ninguém conhece. Médicos Sem Fronteira, todo mundo conhece a história. OEA, ONU, reflitam quando escutarem uma história, verifica se ela se encaixa em autêntica e transparente. Agora aqui, marcas que sejam transparente e autêntica. Considere essas 3 categorias que estão aqui, não são transparentes e não são nem autênticas. Pensa bem, olha essas 3 marcas e reflita quando você usar o serviço ou usar um produto que tem origem nessas organizações. Será que elas se encaixam como transparentes e autênticas? Depende, reflita, analise e não repita alguns erros que acontecem. Os avanços sobre transparência e autenticidade, se isso que eu falei até agora fez sentido, nós vamos mergulhar mais fundo.
Se não fez, nas próximas sessões, nos próximos áudio-vídeos, vai ficando cada vez mais claro. Eu vou me esforçar para deixar isso bem transparente e autêntico. O que eu quero dizer é, a transparência pode ajudar a tornar a sua fala mais útil. Isso é um ponto muito importante e os demais tópicos aqui colocados podem ser lidos no vídeo. Pode ir muito além do compartilhamento de números pessoais, mesmo que seja um ótimo começo. Por exemplo, não quer dizer que você vai se tornar transparente só por dizer que, meu dinheiro que eu ganho, eu faço isso, distribuo isso assim, distribuo assim. É um ótimo começo, mas não é o suficiente. Precisa explicar o que esses números significam e o que você faz para melhorá-los. Uma pessoa que estaciona num salário, ela tem que ainda, ou num bônus, ou num lucro, ela tem que ir ainda mais fundo para dizer o que esses números significam, o que ela faz para melhorá-los sempre, porque caso contrário, se torna uma outra pessoa, uma pessoa não transparente. Transparência, portanto, é ir além do compartilhamento de números pessoais. É um ótimo começo, mas não é o fim. Precisa dizer que os números pessoais significam o que para essa pessoa, para essa equipe, para essa empresa. E significando o que é feito para melhorar. Tipo assim, traduzindo no português antigo, é o que você faz com o lucro. Quanto desse lucro você reinveste em pesquisa, em inovação, em tecnologia. Isso é transparência. Caso contrário, não é. Apesar de compartilhar os números ser um ótimo começo. Por que às vezes as pessoas respondem à transparência, respondem positivamente à transparência? Porque elas podem confiar naquilo que está dito ali, tem um número na mão ou na mente, para poder aferir adiante, e isso traz valor, traz propósito, revela o propósito e revela ainda mais valorização, mostra, revela, aceita, valorização pelas falas úteis, por a sua utilidade. O que eu vou saber? O que eu preciso saber? Quanto foi o faturamento de uma empresa? O que eu vou fazer? O que aquela empresa vai fazer isso? Porque revela confiança, revela transparência, agrega valor pela utilidade. Eu vou saber que aquela empresa, ao comprar dela, eu estou contribuindo para aquilo que a empresa diz, nas suas missões, visões, o que já não é mais o suficiente para a economia do relacionamento. Por que as pessoas respondem à autenticidade? Aqui falei sobre transparência. A autenticidade é muitas vezes confundida com a transparência, porque ambas têm o mesmo elemento de conteúdo. É confiar em, permite que as pessoas confiem em alguma coisa. Os profissionais não autênticos, entretanto, são muito parecidos com aqueles políticos que trocam opinião dependendo com quem estão a falar. Nós vamos ver agora, principalmente, temos 2 candidatos. Um já trocou de opinião ontem, de acordo com a situação que ele vive. Isso não é autenticidade. O outro ainda mantém-se autêntico, mesmo que o torne impopular. Até quando isso vai durar? Eu prometo para vocês que vou observar e vou trazer aqui nos próximos vídeos. Então, ficou claro? As pessoas respondem à transparência porque elas podem confiar e sabem que aquele valor tem uma utilidade. Por isso que as bolsas de valores, as empresas de sociedade anônima, produzem aqueles famosos relatórios de fim de ano que ocupam página inteira do jornal, que, aliás, pouquíssimas pessoas leem e deveriam ler. As pessoas respondem positivamente à autenticidade
e confundem muito, porque a autenticidade permite confiar em, mas acima de tudo, permite nós identificarmos o que a falta de autenticidade faz. Então, é importante que você tenha nesse momento papel e caneta nas mãos para anotar o roteiro de conquistar a autenticidade e transparência. Lembre-se que a honestidade é ainda a melhor política. Não vou ler o texto abaixo, porque vocês vão ter tempo de parar o vídeo e ler. Mostre às pessoas o que você sabe e que você se importa com alguma coisa, com algo daquilo que você sabe. Você sabe, por exemplo, que a Cruz Vermelha ajuda pessoas. Ótimo. Mas você sabe que a Médicos Sem Fronteiras ajuda pessoas. Qual dessas duas você sabe mais? Isso é sinal de que uma busca a transparência e a autenticidade, e a outra ainda não chegou lá. Papel e caneta nas mãos, hein? Tenha os valores compartilhados, tenha respeito mútuo, seja claro, direto e calmo ao calmo. Isso são caminhos para você conquistar a transparência e a autenticidade. E por fim, nós percorremos todas essas etapas previstas no sumário e vamos ao encerramento dizendo mais uma vez: todo dia, qualquer horário, 10 para 5, 1:10, é dia para encantar e surpreender. E a mensagem de hoje, que está publicada, diz respeito à transparência e autenticidade. E lá diz o seguinte: a autenticidade tem a ver com você. Então você sempre seja você. Manda no que fazes. Só de si seja serva. Isso é autenticidade. Promova teu íntimo destino voluntário, ainda que em alguns momentos ele seja involuntário. Transparência, que a sua vontade seja a sua guia. Na sua vontade seja pão, pão, queijo, queijo. Portanto, nada teu te mude. Isso é transparência. Sua vontade seja sua guia. Cumpre algo transparente e autêntica. Seja você filho ou filho. Essa é a mensagem da nossa terça-feira. É assim, dia de encantar e surpreender pela transparência e a confiança. Até a próxima terça-feira. Um abraço e boa semana de trabalho.